Então, guerreiros da minha banda, eu vim aqui para falar sobre um assunto que eu queria ter falado, mas eu estava meio sem tempo para escrever sobre o assunto. Essa semana, algumas pessoas me enviaram um vídeo aí que andou aí viralizado sobre um senhor dentro de um ônibus. Em Portugal, eles chamam de autocarro, tá? Num autocarro completamente descontrolado, deselegante, agressivo, xenófobo, com um brasileiro. E em determinado momento ele me solta aquela frase clássica que eu, por muitas vezes, ouvi também quando eu estava morando em Portugal. Abre aspas, volta para sua terra, fecha aspas. Pronto. Várias pessoas me mandaram esse vídeo perguntando o que eu acho, falando sobre a questão do preconceito contra brasileiros. Em Portugal não é só contra brasileiros, tá? É sobre estrangeiros que estão em Portugal. E perguntaram se eu achava que estava aumentando e pediram para eu fazer uma análise sobre o assunto. Eu acho, assim, que essa pergunta ela merece uma resposta mais séria, né? E um pouco mais aprofundada, que eu vou tentar não pegar aqui a janela no meu óculos, que já me reclamaram, mais aprofundada do que simplesmente dizer que foi um caso isolado, porque não é. Quem me acompanha sabe que eu vivi 9 anos em Angola, 4 anos em Portugal, ou seja, a minha experiência com portugueses não é só uma experiência turística. Eu não tive nesses lugares só tirando foto para postar nas redes sociais. É uma experiência de convivência dentro da sociedade. Em Angola, eu convivi com inúmeros portugueses. Eu trabalhei com portugueses, eu tive amigos e colegas de trabalho portugueses. Então, assim, pessoas do meu convívio social e do meu convívio profissional. E eu aprendi muita coisa observando aquela relação histórica entre Portugal e suas ex-colônias, que é Angola e Brasil. Eu lembro que em Angola sempre tinha alguém que falava assim, português, tá? Falava para mim assim, se um dia você ficar doente, não aceite ser atendida por médico português. Eu achava curioso, mas na época ali eu não liguei, eu achava que era exagero de outros portugueses. Alguns anos depois é que eu fui entender de onde vinha aquela crítica. Para entender essa história, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Vamos lá. Durante grande parte do século XX, especialmente no período do regime do Estado Novo, que foi liderado por Antônio de Oliveira Salazar, Portugal não investiu muito em educação. Então, quando o país começou o processo de integração mais profunda ali na Europa, especialmente no contexto da União Europeia, o cenário educacional era preocupante. Portugal tinha muitos analfabetos nas zonas rurais. Ali, alta evasão escolar, pouquíssimos diplomados no ensino superior. Ou seja, era um país que precisava aumentar rapidamente o seu número de pessoas com escolaridade formal. E foi nesse contexto que surgiu um programa chamado Novas Oportunidades, porque aqui a gente sabe, a gente conhece, a gente vai buscar informação do jeito que tem que ser. Então, assim, esse programa ele foi uma política pública criada justamente para elevar rapidamente o nível de escolaridade da população adulta. Ela funcionava assim, das seguintes formas. Primeira era o chamado de reconhecimento, validação e certificação de competências. Era esse nome que eles usavam. Na prática, isso significava que experiências de vivência e de trabalhos poderiam ser avaliado e convertido em certificado escolar. Vocês estão entendendo até agora? É exatamente isso aí que você percebeu, experiência de vida e de trabalho. Uma pessoa que não tinha completado o ensino básico ou o secundário, ela poderia passar por uma avaliação baseada em experiências profissionais e receber aquele certificado equivalente à escolaridade formal. Além disso, também existiam cursos de educação e formação para adultos para completar os níveis. A ideia do programa era reduzir
décadas de atraso educacional. E, de fato, ela teve um certo impacto. Quase 1 milhão de adultos passaram por processos de qualificação. Veja bem, centenas de milhares concluíram o equivalente ao ensino secundário, que é o nosso ensino médio aqui. A média de escolaridade da população aumentou de forma bem significativa e bem expressiva. Ou seja, para alguns foi um salto educacional histórico, mas para outros foi uma certificação rápida demais. Não por acaso o programa que eles desenvolveram ali, ele recebeu críticas dentro do próprio país, dentro de Portugal, porque muita gente passou a chamar o programa de fábrica de diplomas. É isso mesmo que você está entendendo. Porque, de repente, um país que historicamente tinha poucos licenciados passou a apresentar um número maior de pessoas com certificação acadêmica. E aí a situação chegou a ser comentada, inclusive por lideranças europeias. A chanceler da Alemanha, que na época era Angela Merkel, ela chegou a observar que países como Portugal e Espanha tinham um número elevado de licenciados em comparação com a própria estrutura das suas economias. Ou seja, havia muito mais pessoas diplomadas do que empregos qualificados. O mercado não ia acolher esse povo todo. Mas por que eu estou falando aqui tudo isso? Ah, você está falando demais, não estou entendendo nada. Porque muitas vezes, quando o brasileiro chega em Portugal, ele encontra um discurso de superioridade cultural que ignora o seu próprio passado. Eles se acham superiores. E eu vivi isso. Existe ali uma tentativa de construir uma narrativa onde Portugal aparece apenas como um país europeu superior culturalmente civilizado e que ele recebe seus imigrantes, mas a história é muito mais complexa que isso. Portugal foi durante séculos um império colônia. Explorou territórios de África, Ásia, América. E hoje, quando os brasileiros chegam ao país, muitas vezes é para trabalhar em setores que os próprios portugueses não querem ocupar. Vocês estão entendendo aqui onde que eu quero chegar? Alguns setores da sociedade reagem com xenofobia. Até não são todos, tá? Não são todos, mas é quase 70%. É importante dizer isso. Eu conheci portugueses maravilhosos, pessoas cultas, generosas, extremamente respeitosas, mas também existe, sim, uma extensão, aquela tensão social real no dia a dia, no transporte público, nas aldeias, nas vilas, porque a imigração sempre vai expor as contradições. E quando alguém dentro de um ônibus diz para um brasileiro volta para sua terra, o que aparece ali não é apenas a ignorância de um indivíduo, não é só isso não, é um reflexo de tensão histórica, tensão social e econômica. É por isso que, baseado aí nesses fatos, eu não acredito que Portugal deva ser percebido como referência absoluta de modelo de superioridade cultural em relação ao Brasil. Assim como o Brasil, Portugal também tem lá as suas mazelas, e muitas. Agora falando francamente, eu também vivi situações ali de xenofobia, que foi o caso de uma portuguesa que falou para mim dentro de um shopping bem alto assim, eu não sei por que vocês brasileiros vêm para cá. Eu falei, pois eu também não sei, minha senhora, se até a corte portuguesa fugiu daqui e deixou os pobres aqui na mão de Napoleão Bonaparte e deixou aqui os seus descendentes, que eram os pobres. E pronto, e ela teve que ir dormir com essa informação. Se você chegou aqui, comente aí, novas oportunidades. Não comente isso não, pelo amor de Deus. É isso. Dê um like no meu vídeo e se gostou, faça um comentário. Muito obrigada por me assistir.